vocês? Espero que estejam muito bem. E hoje aqui no canal Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube, dentro da playlist, né, Geo Explica Entrevista, hoje eu tenho a oportunidade de receber aqui uma pessoa muito especial, uma pessoa que há 15 para 16 anos, né, nós já estamos trabalhando junto, né, uma pessoa em que eu conheço há mais tempo do que isso, conheci pedindo carona, lembra disso? Lá no Pruden Shopping, isso em 2002, 2001, né, não vamos nem comentar isso aí, né? Recebo hoje aqui a professora, a amiga, a historiadora Carolina Tedeschi, né? A Carol, que tem assim a liberdade de chamá-la, porque o próprio marido dela também foi meu amigo de escola, lá no Fundamental 1, antigo primário, né? Então já dá para ter uma ideia da nossa faixa etária aí, beliscando os 40 anos, que vem fazendo um trabalho fantástico, não só como professora, e agora num novo empreendimento, né? Numa nova empreitada, numa nova atividade, desenvolvendo um projeto muito interessante, um projeto que vem se destacando bastante aqui na nossa região de Assis, e eu tenho certeza que é questão de tempo aí para ganhar o Estado, ganhar o Brasil, né, Carol? Que é um projeto voltado aí ao universo feminino, tá? A Carol, que além de historiadora, é uma militante nessa causa, né? Mas não uma militância cega, mas uma militância inteligente, né? Sobre a causa do direito da mulher. E, para sem maiores delongas, eu peço, primeiramente, Carol, agradeço, né, a tua disponibilidade, a tua atenção em estar apresentando aí aos inscritos, aos espectadores do canal Geo Explica, que você se apresente e fale aí no que consiste esse projeto, Carol. Bom, o projeto, o nome dele é Moça Se Toca, né? É um trabalho que eu venho desenvolvendo com mais duas parceiras, né? Uma delas é psicóloga, trabalha com toda a questão de direitos, de relacionamentos abusivos, de emoções, de tudo ligado a esse universo dentro da psicologia, né? Enfocada na mulher. É a Gisele Merles, professora de psicologia, né? Professora universitária, e ela faz um trabalho muito legal nesse sentido. A minha outra parceira é a Mariana Piedade, ela é fisioterapeuta, fisiologista, doula aqui em Assis, na região, e ela faz toda a parte relacionada à sexualidade, a questão corporal, fisiológica do corpo feminino. E eu entro com a questão da construção social histórica da mulher. Então a gente juntou a história, a fisiologia e a psicologia para falarmos sobre esse universo feminino e levar essas informações para as mulheres, porque muitas vezes nós somos limitadas mesmo por falta de informação, né? Falta de informação do que são direitos, do que são deveres, do que são realmente diferenças entre homens e mulheres. E aí nós desenvolvemos esse curso, que aliás o próximo é dia 25 de janeiro, né? Quem tiver afim, entre em contato com qualquer uma de nós, ou pelo nosso Instagram, que é o Moça Se Toca 3, e manda um direct pra gente que a gente dá mais informações sobre o curso. Beleza. Carol, pegando esse contexto das múltiplas experiências, né, já como você disse aí, você e as outras duas parceiras desse projeto possuem cada uma formação, né, mas que evidencia a questão da multidisciplinaridade, né? Sim. Porque entender a causa da mulher, a causa feminina, né, eu acredito que não pode ser dentro de uma forma unidisciplinar, né, mas sim de uma forma multidisciplinar. E aí eu queria que você comentasse para nós, Carol, sobre o papel da história, como que a mulher vem se construindo na história. Temos hoje uma Constituição que garante, né, no papel, igualdade plena, tá, legal. Mas quando nós olhamos a realidade, nós percebemos ainda uma distância muito grande entre a mulher e o homem, Sim. no que diz respeito à remuneração, no que diz respeito à escolaridade, no que diz respeito à violência. Então, como que a história, enquanto ciência, e aí pegando o seu papel enquanto historiadora, o que você pode falar sobre essa relação entre história e mulher? Bom, eu me apaixonei por esse universo, né, dessa área da história, quando eu comecei a perceber que todas as nossas questões, nossas crenças limitantes, o nosso papel, o nosso gênero
pautado em mulher sempre direito, mulher tem que fazer isso, mulher tem que fazer aquilo, mulher nasceu para ser mãe, tem um embasamento histórico androcêntrico, que é o quê? A história foi escrita por homens. A história, se nós formos lá na pré-história, nós vamos identificar que o papel da mulher, ele não era diferente do papel dos homens. Eles tinham, sim, funções diferentes dentro da sociedade em que eles viviam, mas não era um maior e um menor, um superior e um inferior. Nada disso existia. As mulheres cuidavam realmente dos filhos porque elas amamentavam, porém os homens iam caçar e assim, dessa forma eles levavam. Mas muitas sociedades eram matriarcais. Até porque não se sabia quem eram os pais dos filhos, né? E com o tempo, com o desenvolvimento das sociedades, das civilizações, isso foi ficando cada vez mais evidente, principalmente depois das guerras. As guerras, elas vão trazer para a história da mulher um aspecto positivo e um negativo. Inevitavelmente, elas são jogadas no mercado de trabalho para substituir o papel dos homens que estão na guerra. Por outro lado... Mas trabalhando na fábrica para servir o homem, né? Servir, a roupa, a arma... Algumas imagens que a gente pode encontrar na internet com muita facilidade, imagens de mulheres na guerra, ou propaganda feminina, período de guerras, mostram uma mulher vestida com macacão, mas com um paninho amarrado na cabeça, querendo demonstrar, ó, ela não perdeu o aspecto feminino. E o que é esse feminino? Né? Em que momento nós viramos essas pessoas sensíveis, delicadas, fofas, que têm desejos sexuais reprimidos, que nasceram para a maternidade? Em que momento isso acontece? Isso tudo, de acordo com alguns materiais que a gente vem compilando para organizar o curso, a gente consegue perceber que isso tudo é uma criação androcêntrica histórica, é uma criação cultural, que na verdade... Você não tem culpa enquanto homem, nem eu, somos todos vítimas, porque você também é pautado nesse patriarcalismo. Então nós vamos perdendo as nossas identidades naturais e assumindo esse gênero, porque talvez se uma menininha não ganhasse uma boneca desde quando ela é um bebê, ela não tivesse esse pseudo-instinto materno que é tão aflorado nas mulheres e não nos homens. Né? Porque como nós somos ensinados, então tudo isso é trabalhado e tudo isso a gente vai, aqui agora nós estamos numa versão pocket, mas assim, falamos de pré-história, como era a mulher na Idade Antiga, na Idade Média, até chegarmos nesse contexto. E eu vejo, Carol, a ideia do canal nunca é fazer juízo de valores e sobre uma hipótese fazer partidarismo, mas não dá para nós não debatermos fatos políticos, porque o debate da vida política é o debate da vida que envolve o nosso cotidiano. Eu falo que um ser que não faz política, eu brinco, né, que ele é pior que um pé de alface, porque o alface ainda faz fotossíntese. Um ser humano que não participa da vida política, ele se omite, né, do seu direito de participação. Mas diante desse cenário, né, e para você que está aí nos assistindo, nós resolvemos fazer hoje, sem ter planejado antes esse bate-papo. Tínhamos conversado em outros momentos, mas hoje fluiu, e eu não acredito em coincidência, mas eu acredito em conspiração do universo. Nós dois viemos de rosa. É verdade. Né? E não dá para falar o quanto estúpida é aquela frase, né? Não vamos citar a autoria, mas você sabe, né? Menino veste azul e menina veste rosa. Para quem acredita num negócio desse, misericórdia, né? Você sabe que eu sou pai de uma menina, né? E você de 5 meninas, né? E da mesma forma, eu conheço a família há vários anos, eu sei do modelo como você cria os seus filhos, e aos meninos, aos momentos em que eu estou com a minha filha, aos finais de semana, não existe essa história, papai não brinca de panelinha, papai brinca de panelinha e a Ju brinca de carrinho, porque eu também dou carrinho para ela, caminhãozinho, carrinho de controle remoto, hominho e panela, o que ela quiser brincar, ela vai brincar. Não existe essa divisão, menino brinca com carrinho, menina brinca com panelinhas. Eu sempre tive primas. Eu tenho um primo só, que vai ter um aluno, o neto, né, mas é uma diferença de idade muito grande. E as minhas primas, com idade mais próxima à minha, eram meninas. E eu brincava de boneca, de Barbie, de Ken, de panelinha, de loja, brincávamos de skate, de bicicleta. A questão do gênero, ela é incutida na mentalidade da criança desde que ela nasce, né? Assim como você está citando isso, eu fui criada no meio de muitos meninos. E nada disso influencia em questões
relacionadas a gênero sexual, a homossexualidade, a orientação e assim, nada disso é pautado naquilo que você veste ou naquilo que você usa. E quando você fala que é impossível não pensarmos na política, numa das ondas feministas tem uma escritora, uma das feministas mais importantes da segunda onda, Carol Vanish, ela fala, o pessoal é também político. Porque aquilo que acontece lá fora, a falta de direitos femininos, os salários diferentes, a maneira como as mulheres são tratadas, isso vai interferir dentro da casa dela. Porque da mesma forma que ela vai ser tratada com diferença dentro da sociedade, dentro da política, ela vai ser vista dentro da casa dela. Sim, e quando você fala em salários diferentes, salvo meu engano, mas são números não muito distantes disso, a renda média da mulher, quando comparada ao homem, na mesma função, com a mesma escolaridade, gira em torno de 25% a 30% a menos. Exatamente. Carol, esse seu projeto, tá? Independente se um dia vai virar um negócio financeiro, vamos dizer assim, mas é um exemplo claro, Carol, do meu entendimento de empreendedorismo. Sim. Porque empreender não é só abrir empresa. Empreender é investir, é fazer algo que gere valores. Sim. E é um trabalho, Carol, que pode ser que um dia, e oxalá assim permita que vire valor financeiro, por que não? Mas independente disso, né, ele gera um valor para a sociedade. E aí eu queria que você destacasse qual o valor que o seu trabalho gera para o universo feminino nesse projeto, Carol. Quando eu me idealizei junto com as minhas parceiras, o pensamento era exatamente esse: mulheres empoderarem mulheres, mulheres levarem esse conhecimento, desmitificar esse universo imposto, trazer para elas conhecimento cultural, social, histórico, saber quais são os seus direitos, saber quais são o que a Lei Maria da Penha, por exemplo, garante de proteção. É uma lei de 2006, é a história de uma mulher que quase foi morta várias vezes pelo marido e que dá origem a um trabalho que diminui, Thiago, em 10% o número de feminicídios desde que ela existe. É pouco, mas, por exemplo, nós temos dados, a gente trabalha com muitos dados, muitas questões relacionadas aos direitos humanos, mas, por exemplo, em 2018, 68 mil mulheres foram agredidas por serem mulheres no Brasil, entre feminicídio, abuso sexual, violência doméstica. 68 mil denunciados, Sim, fora... Sim. E a Lei Maria da Penha, ela te protege não só a um estupro, a uma violência física, ela te protege contra assédio moral, contra assédio no trabalho. Você pode denunciar sogro, sogra, qualquer coisa, pode ser o seu pai, pode ser sua mãe, qualquer tipo de violência que você se sinta menosprezada, diminuída pelo fato de você ser mulher. Então, por isso que a Lei da Maria da Penha é tão importante, né? Em alguns bares em São Paulo, tem inclusive na carta de drinks, assim, um drink chamado La Penha, que quando você estiver num bar se sentindo ameaçada, é para você pedir esse drink pro garçom. Inclusive aqui em Assis nós também temos um barzinho que já tem isso. E assim... uma forma de um código. Um código, né? Tipo, fica de olho em mim, estou em perigo. Tem algumas coisas na internet que são maravilhosas, como por exemplo o violentômetro, que é um quadrinho informativo de tipo, hora de ficar esperta, hora de pedir ajuda, sai fora, falando as coisas, porque quando você vive a violência, ela se torna normal. Você começa, por conta de toda essa construção histórica, né, essa construção de gênero que a gente é inserido, você acha que isso é normal. Não, e o pior é assim, como a gente vê, pegando essa questão histórica da criação, né, que você comentou, o papel do homem, o papel da mulher, né, vou usar um termo chulo, até peço desculpas, mas parece que o menino ele é criado assim, quanto mais garotas ele pegar, maior é o seu poder, o seu empoderamento, mais, entre aspas, macho ele é. Na verdade, e a mulher, historicamente, quando parece que se ela tem vários relacionamentos, ela é vista de todas as formas pejorativas, né? Infelizmente. A gente tem esse cuidado também no nosso trabalho e sim, é um projeto que nós queremos levar para o mundo, porque eu acho que mulheres empoderam mulheres, quanto mais mulheres de mão dada, a ideia de divulgar cada vez mais movimentos como Não é Não, a Marcha das Vadias, levar um entendimento do que foi isso, né?
né? Mostrar que isso não é um movimento vulgar e tal, que ele tem uma explicação histórica. Por exemplo, a Marcha das Vadias que eu citei agora, ela aconteceu no Canadá, a primeira vez, porque algumas mulheres tinham sido agredidas e um policial apareceu dizendo que se as mulheres não se vestissem como vadias, talvez ocorressem muito menos violência. E a culpa nunca é da vítima. Nunca. Não é sua roupa, não é o que você estava fazendo, não é a bebida, não é o lugar onde você estava. A culpa é sempre do agressor. E aí, quando você traz a ideia dos homens, os meninos, a gente tem esse cuidado, porque a nossa ideia também não é estigmatizar os homens, porque eles não têm culpa disso. Eles também são resultado dessa cultura androcêntrica. Aí vem, Carol, numa questão que eu quero, até porque a entrevista ela tem que ter algumas questões polêmicas, e eu quero agora você, Carol, não mulher, Carol historiadora, Carol pesquisadora, tá? Carol empreendedora, que você comente um pouco, Carol, sobre a dualidade entre feminismo e femismo. Como que você compreende esses dois movimentos? Porque nós sabemos também que da mesma forma que existem excessos de um lado, também podem existir excessos de outro, né? Não é uma questão de vitimizar ou estigmatizar, sim, punir um ou outro. Como que você compreende essa dualidade dessas duas expressões? Na verdade, a ideia do feminismo, a gente tem até uma frase que eu gosto muito, que é: o feminismo é a ideia radical de que as mulheres são gente. É só isso. As mulheres feministas, elas em nenhum momento elas querem superar os homens, ou elas querem agredir os homens, ou elas não gostam de homens, ou elas querem ser melhores que eles, ou elas querem mandar neles. Elas só querem igualdade. Eu digo sempre, feminismo é sobre igualdade, ponto. A ideia do machismo, né, o que vai contra o machismo radical, porque o machismo é o quê? Né? O termo, o conceito é de que os homens são melhores que as mulheres. Um homem machista, vamos pegar um exemplo, é dizer: esse lugar não é lugar de mulher, esse palavreado não é para mulheres, você como uma mulher não deveria agir dessa forma. Isso é machista. E o feminismo seria o oposto, né? Ou, na verdade, o feminino do machismo, que é a ideia radical de que mulheres seriam melhores que homens. E na realidade, quando a gente vai estudar, a gente vai ver algumas bibliografias, por exemplo, esse livro dessa nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie, né? Não sei Chimamanda. Ela tem 2 livrinhos assim de bolso super rápidas as leituras, e esse aqui uma amiga dela pede para ela porque ela escreveu um manifesto sobre o feminismo, para tirar esse mito mesmo de que mulher que não gosta de homem, mulher que tem pelo no sovaco, mulher que xinga, mulher que é homossexual. Sim, ela pode ter pelos nas axilas, ela pode gostar de outras mulheres, mas isso não é sobre o feminismo, isso é sobre igualdade. Ela pode o que ela quiser, isso não é uma premissa, não é uma regra. E aí ela escreve esse livro que chama Para Educar Crianças Feministas. E aí a ideia dela é porque que todas as mulheres, todas as mães, todas as famílias têm que educar seus filhos para serem feministas. Sejam homens e sejam mulheres. E aí ela vai, artigo por artigo, ela escreve essa carta para essa amiga dela, e aí ela vai pegando artigo por artigo e explicando por que você deveria ensinar isso, por causa disso. E assim, é maravilhoso, é um livro, uma leitura super fácil, rápida, pra gente entender. Então, fica a indicação aqui, tá? A gente não tá ganhando nada, não é merchan, tá? Da Companhia das Letras, Para Educar Crianças Feministas, um manifesto. Então... E aproveitando, né, já que a gente está falando de feminismo, esse livro aqui da Naomi Wolf, o nome dele é O Mito da Beleza. Esse livro foi o meu livro de cabeceira durante todo o desenrolar do projeto, porque ele trata de todas as ondas feministas. Ele fala da primeira onda, que é a onda das sufragistas, né, que eram as mulheres lutando por direito de voto, que elas eram tratadas, as imagens delas eram associadas a mulheres velhas, feias, para que elas não quisessem realmente ser eleitoras. Uhum. A segunda onda vem com a Simone de Beauvoir, né, que ela vai trazer a polêmica da frase "ninguém nasce mulher, torna-se",
para quebrar um pouco dessa ideia de eu sou mulher, eu já vim com o bônus delicadeza, fofura, maternidade, doçura, até porque você que me conhece sabe que eu não sou nada disso, né? Apesar de ter meus 5 Vive filhos. brigando comigo, tá? Eu acho que eu falo mais palavrão do que... Vive brigando comigo, mas muitos... é uma relação de amor. Pode ter certeza, é uma relação aí que a gente já brigou a rodos. Aí, e a Naomi Wolf, nesse livro, ela traz a Simone de Beauvoir, ela traz essa Carol Ranich, que fala do pessoal é também político, e traz também a Beth Friedan, da Segunda Onda, que é uma mulher que fala da mística feminina, que é exatamente essa construção dessa docilidade, que é uma mulher de classe média, alta, que tem uma vida perfeita. Ela tem a vida que todas as mulheres queriam, e aí um dia ela se encontra com as amigas dela de escola. Eles vão fazer um encontro desses, tipo que a gente faz de final de ano, de juntar povo que não se vê há 20 anos. E aí ela começa a chegar nessas mulheres e fala, você tá feliz? Porque eu tenho tudo, mas eu não tô feliz. E aí ela começa a levantar, e é maravilhosa a análise que ela faz dessa mística feminina. E a terceira onda, porque a primeira e a segunda, apesar de serem muito legais os pensamentos dessas mulheres, elas eram muito brancas de classe média. Não tinham negras, não tinham lésbicas, não tinham gordas. E a terceira onda vai falar sobre sororidade. Todo mundo junto, mulheres têm direitos independente da raça, do credo, de tamanho, peso, altura, opção, orientação sexual, qualquer coisa, tá? Uma ruptura padrões, né? Isso. Até porque, que nem, por exemplo, não é novidade, eu sou um pouco pesado, né? Infelizmente ainda estou nos meus 3 dígitos na balança, né? E a gente vê, Carol, quando a gente sofre por essas questões em que em pleno século XXI Sim. nós temos essa rotulação, sabe? Para você tem que ser bem sucedido financeiramente em pouco tempo, você tem que ser um mágico na cama, você tem que ser um Dom Juan de Marco na conquista, você tem que ser magro, você tem que ser alto, você tem que ser loiro. Pô, peraí, você tem que ser tudo dentro de uma coisa que não é humana. Mas esse padrão, que não é Thiago, humano. aqui é mais sobre a mulher, mas o mito da beleza é exatamente sobre isso. Exatamente. Em que momento isso virou esse estigma tão nocivo? E se você, como homem, sente assim, você imagina as mulheres, né? E é nocivo e destrutivo. Exemplo básico. É uma antropofagia. Homens de 50 anos ficam charmosos. Mulheres de 50 anos ficam Sim. velhas. Elas têm que ir atrás de pintar o cabelo, de pôr O cabelo grisalho do homem é charme, é experiência. Da mulher nossa, você tá parecendo mais velha, pinte seu cabelo. Ou, esse cabelo te envelheceu, ok? Eu tenho 43 anos, eu pinto o cabelo porque eu gosto. Mas, se eu não quiser, tá tudo bem também. Carol, para a gente caminhar aí para a parte final desse nosso bate-papo, tá? Nessa tua experiência aí agora, vou trazer a Carol pessoa, tá? A Carol mãe, a Carol esposa, a Carol mulher, a Carol profissional, 43 anos, há 20 mais ou menos já, né, Carol, no mercado de trabalho. O que você percebe de diferença concreta entre homens e mulheres? Nenhuma. E na verdade, a partir desses estudos, a gente consegue perceber exatamente que tudo o que nos permeia, óbvio, eu engravido, você não. Existe uma relação com o bebê que vem da barriga, mas esses mitos que existem de que homens são mais fortes, eles são, mas isso também foi construído para nós historiadores muito a partir de uma sociedade que privava as mulheres até de abrir a porta dos carros. Então o desenvolvimento de tudo foi podado, né? Então, desejo sexual, os homens têm mais desejos do que as mulheres. Será que se as mulheres não fossem estimuladas desde pequenininhas a não se tocarem, a não se conhecerem, a terem vergonha do seu corpo, será que os desejos seriam assim? Né? Então é óbvio que existem diferenças fisiológicas dos corpos de um homem. Aptidões físicas para um e para o outro, é óbvio. Beleza, mas assim, a maioria dessas diferenças que são impostas pra gente são construções sociais, são né? construções sociais, eu acredito muito nisso,
né? Não estou aqui, não sou dona da verdade, não venho trazer regras para ninguém, mas é a maneira como eu vejo, e eu acho que a partir do momento que a gente se entende dessa forma, fica mais leve, fica mais fácil. Carol, e o que você está vendo aí de avanço? O que você acha que ainda pode melhorar? Já falamos bastante dos avanços que já tivemos. Bom, eu acho o que você acha que ainda... Num cenário aí, o que você enxerga para o futuro, Carol? Eu acho que a luta, né, as mulheres continuam lutando, eu acho que hoje em dia elas estão mais empoderadas, elas têm mais empatia, existe uma equidade entre elas, um olhar de estamos juntas, uma sororidade que há um tempo atrás não existia, que a gente foi criada, inclusive, isso também está aqui nesse livro, falando sobre como a gente foi criada para ser inimiga, rival, adversária. E hoje, eu acho que essa ideia dessa grande rede que a gente forma, e o Moça Se Toca é isso, é exatamente para a gente entender que o olhar... antes eu andava na rua, eu olhava para as mulheres e eu sentia um olhar de disputa mesmo. A gente usava a expressão, ela está me medindo. Hoje em dia eu busco os olhares das mulheres e elas buscam também, e sorrindo umas para as outras, elas estão buscando essa equidade. E eu acho que isso é muito bacana e a gente vai colher muitos frutos. Os nossos filhos vão viver num universo melhor, eu espero. Carol, então, muito obrigado. Obrigada a você. Tá, tenha certeza aí que, olha, um bate-papo fantástico. A ideia do canal Já Explica, esse momento descontraído, tá? Agradecer ao Felipe, que está fazendo o trabalho aí de cameraman para nós. Obrigada, Felipe Garrido. Valeu, Fef. Você deu até o celular dele, É Carol. verdade. Que a imagem do celular dele ficou melhor que a imagem do meu, tá? Mas para 2020, algumas novidades para o canal virão. Carol, quer deixar um abraço, um recado, Obrigada. uma mensagem para aquela pessoa que está assistindo? Olha, eu queria convidar todas as mulheres, aliás, né? Todas as mulheres, empoderando outras mulheres. Quem tiver afim, quem quiser divulgar, entra no nosso Insta, né? Moça Se Toca, manda um direct pra gente pelo Instagram. Meu nome é Carolina Tedeschi, a Mari Piedade e a Gisele Melis, e a gente está esperando vocês dia 25 de janeiro para falar muito mais sobre esse universo maravilhoso. E lá vai ter brinde surpresa, vai ter almocinho, um lugar lindo e várias experiências que eu acho que são extremamente especiais para a nossa construção. Eu quero deixar então também um abraço, né, às mulheres que permeiam minha vida, né, minha mãe, minhas duas avós, minha avó Soledade, minha avó Maria, em memória as duas, né, as minhas tias, as minhas primas, né, a minha namorada, a Diane, e um beijo todo especial aí também para minha filha, a Júlia, né, uma pessoa que eu percebo, Carol, que ela tem desde cedo essa gana de contestar. Sim. Ela está indo para 5, ela tem 5 para 6 anos, mas a gente já percebe, eu até brinco assim, ela já é uma mulher empoderadinha. Eu falo assim, olha uma feministazinha aí, ó. Sim, porque, ótimo. E tem que ser. E tem que ser. E tem que ser, entendeu? Sabe? É né? sobre igualdade, né? Não pode deixar um abraço pra sogra. Isso. Se ela vai assistir, ela vai ficar brava também. Isso aí. Então, gente, muito obrigado aí por terem assistido, tá? Divulguem, multipliquem esse bate-papo, né? Seja você homem, seja você mulher, né? Independente da tua orientação, cara. Isso é uma questão humana, tá? É um direito de trabalho humano que nós temos aí que avançar muito, tá bom? Então, um super beijo a vocês e até uma próxima. Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube.